6ª vitória sobre o Palmeiras da era Abel. Isso é um feito. São 18 partidas, 6 vitórias de cada lado e 6 empates. Na era Abel, o Palmeiras perdeu 7 clássicos paulistas, 6 para o São Paulo. E foi o São Paulo do Crespo, do Rogério, do Dorival, com times muitas vezes mutilados. Então, o São Paulo tem conseguido, com diferentes treinadores, um encaixe que incomoda. Vamos estar acompanhando aí a imprensa esportiva rasgando elogios para o São Paulo aí após a vitória de ontem, né? Vamos estar vendo aí ainda mais sobre a repercussão da grande vitória do São Paulo ontem para cima do Palmeiras. Arnaldo Ribeiro dando show de análise aí como sempre. Mauro César também falando sobre essa vitória do São Paulo. E as últimas notícias aí também do São Paulo. Tá mais um jogador da base saindo, indo para a Europa, sendo vendido. Vamos estar vendo isso aí também, tá? Assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final, que está muito bom, muito maneiro. Tá? Pra você não perder nada sobre o São Paulo, tá? Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like aí, meu parceiro, que é muito, muito importante, beleza? Bom, bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo aí. Arnaldo, foi um grande jogo do São Paulo ontem, 1-0, vantagem mínima, é verdade, mas com o golaço do Rafinha, mas foi um jogo em que o São Paulo indiscutivelmente foi melhor, né? Foi, na verdade, até de uma forma curiosa, né? Porque muitos desfalcados, os dois times. O Palmeiras, o Mancini matou aqui na prévia, que possivelmente jogaria com 3 zagueiros, e assim foi, né? Acho que foi talvez a melhor solução para a ausência do Zé Rafael e do Arthur, né? O São Paulo, como disse, o Dorival demorou a se encaixar e foi com o Caleri no sacrifício, apareceu ali para meio de surpresa para jogar. E depois de um início bom, o Palmeiras não chegou a ter grandes chances, mas controlava o jogo. O São Paulo se assentou e aí, meio no ritmo da torcida, foi reagindo no primeiro tempo, perdeu uma grande chance com o Caleri e tal. O que surpreendeu foi, o São Paulo volta para o segundo tempo com 3 alterações por necessidade. Uma por cartão, Gabriel Neves, e os 2 artilheiros do time saem machucados. Aí você imagina, cara... para o São Paulo até sobreviver ao 0-0 com um time que tinha do meio para frente Rodrigo Nestor, Rodriguinho, Alisson, Juan e Wellington Rato, se você quiser eu repito, eram 5 jogadores da frente do São Paulo, tá de bom tamanho. O que aconteceu foi que o Palmeiras se perdeu e o São Paulo controlou o jogo com essa, digamos, escalação alternativa. E o São Paulo foi criando, foi martelando. Aí pareceu o jogo do Fluminense, hein? Na parte do São Paulo. O São Paulo, Palmeiras e Fluminense são equipes diferentes, jogam de uma forma diferente, mas o segundo tempo do São Paulo foi parecido nos 2 jogos do Morumbi e o placar conquistado no final, parecido também pela insistência, quando os principais jogadores já não estavam mais em campo. O Palmeiras também cansou de conseguir vitórias com essa situação, com os jogadores alternativos que o Abel troca por minutagem. O São Paulo não troca por minutagem, troca por lesão, né? Então ele chegou pela primeira vez o Dorival com 8 em vez de 10 desfalques por lesão, ele terminou o jogo com 11 desfalques por lesão. Tem sido assim, só que ele tem um grande mérito, o time não perde o padrão, independentemente do jogador que estiver em campo. Isso está claro e isso aconteceu ontem de novo. É uma vantagem mínima, eu acho que merecida vantagem, parecida com a do confronto do ano passado, né? 1-0 foi o gol do Patrick no Morumbi, no jogo de ida. No jogo de volta foi o jogo lá da não linha do VAR. Só para refrescar a memória, porque às vezes as coisas, falando em fake news da Leila, às vezes as coisas são repetidas e ficam... O jogo da volta, no ano passado, o Palmeiras vencia por 2-0. O Palmeiras teve um pênalti apontado pelo VAR do Caleri na área. O Palmeiras teve a bola por 3-0. O Rafael Veiga perde o pênalti. Depois tem o pênalti no Caleri. 2-1. Vai para os pênaltis. O Rafael Veiga perde de novo. Depois perde o Wesley. Por que eu queria fazer esse preâmbulo? Por quê? O jogo da volta pode ter outra situação. O Palmeiras vai ter o Abel e alguns reforços possivelmente. O São Paulo possivelmente vai estar mais desfalcado. Pode ser que não tenha o Abel, ele vai ser julgado segunda-feira. Pela Copa do Brasil, eu já não nem sei mais. Eu já nem sei mais também. Já não sei mais, na verdade. Aí vai ser punido, reincidente. Não sei se vai ser punido, reincidente, porque ele foi, né, tantas vezes advertido. Mas... Tem 2 julgamentos na segunda-feira com o Abel. 2 julgamentos na segunda-feira.
A questão é só, o Palmeiras, ele não vai ganhar jogos, nem eliminar o São Paulo, nem eliminar o Atlético Mineiro, nem passar pelo Flamengo no grito, no extracampo. Ele tem que melhorar em campo. O Palmeiras não jogou bem ontem. O Palmeiras não jogou bem em Salvador. O Palmeiras não jogou bem contra o Botafogo. O Palmeiras não perde jogos só por conta da arbitragem. Nenhum time de futebol é assim. E o que se colocou é como se fosse assim. E a comunidade palmeirense aceita assim. E assim tem sido a batalha do Palmeiras. Eu não sei até que ponto isso... Eu entendo o posicionamento da Leila de blindar e não deixar ninguém falar. Acho que ontem era muito delicado, até porque o técnico em questão era o técnico que deu a declaração na partida passada. Mas eu entendo que o Palmeiras tem os seus problemas. Assim como teve lá do Rafael Veiga lá atrás, e ninguém lembra que o Rafael Veiga perdeu 2 pênaltis, o Palmeiras tem problemas com seus jogadores, com perda de oportunidades, algumas falhas, com decisões erradas do treinador, porventura, por decisões erradas da direção, porventura. E parece que o Palmeiras tem só essa situação para lidar, a arbitragem. Não é só isso não, hein? O Palmeiras começou o ano melhor do que ele está agora. Se o Palmeiras também não olhar para dentro, não adianta. Porque jogar para a torcida, literalmente como está acontecendo, não é suficiente. É interessante também notar, a gente falou do sorteio ontem, que o Palmeiras tem nas 2 Copas os seus adversários mais indigestos da era Abel. O Atlético e o São Paulo. O São Paulo conseguiu ontem a 6ª vitória sobre o Palmeiras da era Abel. Isso é um feito. São 18 partidas, 6 vitórias de cada lado e 6 empates. Na era Abel, o Palmeiras perdeu 7 clássicos paulistas, 6 para o São Paulo. E foi o São Paulo do Crespo, do Rogério, do Dorival, com times muitas vezes mutilados. Então, o São Paulo tem conseguido, com diferentes treinadores, um encaixe que incomoda o Palmeiras, taticamente falando. E também mentalmente falando. É um duelo interessante e acho que, apesar do favoritismo do Palmeiras se manter, na minha visão, e só, pegando o seu gancho, eu acho que só o Flamengo, dos que venceram por 1 gol de diferença na quarta-feira, é o favorito para a volta. Acho que nem o São Paulo é e nem o América é. Mas o São Paulo consegue uma mínima vantagem que, diante das circunstâncias, passa a ser uma grande vantagem, porque não se imaginava que com aquela escalação você conseguisse vencer o jogo. A sua análise do jogo, pelo segundo tempo, São Paulo criou chances, o Palmeiras quase não chegou no gol do Rafael, ficou barato, né? 1-0 para o Palmeiras, ainda ficou um bom resultado para o Verdão para o jogo da volta, Mauro César. De fato, Pedro, um abraço a todos. Poderia ser um prejuízo maior para o Palmeiras, que chutou uma bola só na direção do gol do São Paulo, o jogo inteiro é muito pouco, né? Foi a primeira parte do jogo, o Palmeiras ainda marcou um pouco mais alto, conseguiu criar alguma dificuldade para o São Paulo. Mas foi só aquilo, né? Depois, com o passar do tempo, São Paulo foi conseguindo ter o controle da partida, muita dificuldade para entrar na defesa do Palmeiras, e aí aparece o Arboleda com aquele lançamento e algumas bolas longas, né? Por trás da defesa do Palmeiras para encontrar o Caleri, que quase fez um golaço. Ali o São Paulo começou a dar o sinal de que seria dominante no jogo, e foi, né? O lance do Rato no segundo tempo, aquilo ali é gol perdido, né? Porque, pô, estava em toda a condição para marcar. Toda a condição para marcar. Ele chutou em cima do Luan. Tinha o gol inteiro vazio. Bateu lado esquerdo mesmo, todo canto aberto. do alto, como fosse. Bateu fraco e na direção do adversário, do zagueiro do Palmeiras. O gol do Rafinha muito bonito, a bola desvia de fato no Luan. De qualquer forma, um gol muito bonito. O Rafinha não marcava um gol desde 2018 pelo Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt. Não marcou nenhum gol pelo Flamengo, nem pelo Grêmio, e não tinha feito pelo São Paulo. Tem um pelo Flamengo que ele sai comemorando que ele vai em cima da jogada. Exato, que na verdade não foi dado para ele. E ontem de novo desviou, mas o gol é dele, né? Ele chuta no gol, a bola só desvia, não é a bola que muda de trajetória. Foi uma vitória muito justa do São Paulo, mostrando que o São Paulo, de fato, embora exista uma diferença aí grande entre os dois rivais aí nesse recorte da história, nos últimos anos o Palmeiras ganhando o título do São Paulo, em geral, ficando na saudade. Tirando aquele 4-0, um outro jogo, geralmente o São Paulo faz jogo duro com o Palmeiras, vence muitas vezes jogando em casa, consegue se impor, perdeu agora o jogo do Campeonato Brasileiro, mas não jogou mal, inclusive teve muito volume, criou muitas situações, e ontem o São Paulo foi muito superior, né? A vitória foi muito justa e importante para o São Paulo, porque o que falta às vezes a São Paulo é justamente nesses jogos grandes ele conseguir se impor.
Então você tem uma derrota recente para o Grêmio, a própria derrota para o Palmeiras, a dificuldade que teve agora com o Fluminense, jogando melhor, só foi fazer o gol no final. Ontem de novo, só na parte final do jogo, o São Paulo sofre muito para marcar o gol. Ele cria, ele tem volume, ele gera situações. E ontem eu acho que o Dorival foi muito bem na entrada do David, ele entrou muito bem no jogo. Jogador forte, jogador com muita presença ali ofensiva, e foi justamente a partir de uma jogada que ele iniciou, que a bola circulou bastante, o São Paulo teve muita paciência, né, para girar de um lado para o outro, trocar passe, até encontrar o espaço para o chute do Rafinha para marcar o gol da vitória. Bora falar sobre o São Paulo? Tudo perfeito na noite dessa quarta-feira. Dentro de campo, vitória por 1-0. O Tricolor leva uma vantagem importante para a partida de volta contra o Palmeiras, Allianz Parque, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Se o São Paulo eliminar o Palmeiras, vai embolsar 9 milhões de reais de prêmio por alcançar as semifinais da competição. O único gol da partida marcado aos 37 do segundo tempo, indo do chute de fora da área do Rafinha. A bola ainda toca na cabeça do Luan, tirando qualquer chance de defesa do goleiro do Palmeiras. Rafinha que não marcava gol desde 22 de dezembro de 2018. O São Paulo foi sempre melhor do que o Palmeiras. Caleri perde grande chance no primeiro tempo e o Wellington Rato desperdiça uma oportunidade inacreditável na etapa final, pouco antes do gol do Rafinha. Jogo que termina com 18 finalizações do São Paulo contra apenas 8 do Palmeiras. Das 18 do São Paulo, 5 no alvo. Das 8 do Palmeiras, uma única no alvo. São Paulo também teve mais posse de bola, 57%, teve mais passes e mais escanteios. Mas queria chamar atenção para um outro ponto. 54.593 torcedores estiveram no Morumbi, por uma arrecadação bruta de 4 milhões e 100 mil reais. São Paulo já havia prometido aos jogadores que utilizaria 100% da receita líquida para o pagamento de direitos de imagem. As contas do São Paulo indicam algo na casa de 3 milhões e meio de reais líquidos, tirando todos os descontos que serão destinados ao pagamento dos direitos de imagem atrasados. O Tricolor chegou a deixar 3 meses completos de direitos de imagem, já conseguiu diminuir para 2 meses e pretende quitar pelo menos mais um mês com a receita desse jogo super importante para o São Paulo, não só do ponto de vista financeiro, como técnico, mas também psicológico. Vitória contra o Palmeiras não é para qualquer um. Ainda sobre o Tricolor, surgiu nas últimas horas a notícia de que o São Paulo tem negociações com o Ajax por Juan. Atacante que tem entrado bem, até feito alguns gols importantes. O Ajax tem contratado vários atletas revelados nas categorias de base do São Paulo nos últimos anos. Mas, segundo o presidente Júlio Casares, não existe proposta nem sondagem pelo atacante.